Nos anos 90, David Crane e Martha Kauffman, que escreviam programas de TV, tiveram uma ideia. Eles queriam fazer uma série sobre jovens vivendo em Nova York, tipo como era a vida deles, mesmo quando eram mais novos e tinham um grupo de amigos. Aí chamaram o produtor, Kevin Bright, e juntos levaram um plano para o Warner. E, resumindo, foi assim que nasceu Friends. Então sejam bem-vindos ao iceberg de Friends. Camada 1. Origem dos personagens. David Schwimmer foi o primeiro a ser escalado para Friends. Antes da série, ele tinha trabalhado com os criadores David Crane e Martha Kauffman em outro piloto de outra sitcom que não deu certo. Eles gostaram tanto dele que, quando começaram a desenvolver Friends, escreveram o papel de Ross pensando especificamente no David. Jennifer Aniston quase ficou fora de Friends porque estava comprometida com outra série chamada Manjingin Trog, eu não sei como é que se pronuncia isso. Uma sitcom da CBS. Ela fez testes para Friends enquanto ainda estava vinculada a esse outro projeto. E os produtores de Friends adoraram a sua audição. Felizmente, essa série foi cancelada aos poucos episódios, liberando Jennifer para o papel de Rachel. Courtney Cox já era um pouco mais conhecida na época. Ela fez teste originalmente para a Rachel, mas durante o processo, Courtney sentiu que não se encaixava tão bem na personagem e sugeriu que seria melhor como Mônica. Os criadores concordaram e, vendo que ela tinha essa energia da Mônica, deixaram ela como Mônica. Matt LeBlanc conseguiu o papel de Joey de uma forma um pouco inusitada. Ele estava em uma situação financeira bem difícil antes de Friends. Dizem que tinha apenas $11 na conta quando fez o teste. Ele já havia aparecido em algumas séries, como Married Rich Children, mas nada grande. A NBC, que produziu Friends, tinha visto Matt em um piloto chamado Vinny e Bob e gostou dele. E os criadores de Friends não gostaram nada dessa ideia, mas a emissora insistiu em Matt e garantiu ele no papel de Joey. E depois os criadores viram que ele era perfeito para o papel de Joey. Matthew Perry já tinha uma conexão com os criadores de Friends. Antes da série, ele havia trabalhado em um piloto chamado Lax 2194, escrito por David Crane e Martha Kauffman, que nunca foi ao ar. Era sobre funcionários em um aeroporto do futuro. Quando Friends estava sendo desenvolvida, Matt estava escalado para outra sitcom, mas esse projeto foi cancelado, deixando disponível para fazer o teste para Chandler, e ajustaram o personagem para o humor sarcástico de Matthew Perry. Lisa Kudrow já tinha um caminho um pouco diferente. Antes de Friends, ela foi escalada como Rose na série Friends, mas foi demitida antes do piloto ser gravado, porque acharam que ela não combinava com o papel. Isso acabou sendo uma bênção disfarçada. Depois disso, ela fez o teste para Friends e conquistou os criadores. Ross Eustace Geller nasceu de Jack Julie Geller em 18 de outubro de 1968 e foi criado em Long Island, Nova York. Quando Ross era mais novo, ele se vestia de mulher com roupas de sua mãe e cantava Eu Sou Bia, eu bebo chá, você não quer brincar comigo? Quando criança, ele frequentou a mesma escola que Rachel, onde ele desenvolveu uma queda por ela, mas guardou para si mesmo. Embora Rachel mais tarde tenha admitido que sabia sobre sua queda, ela não retribuiu os sentimentos. Na escola, Ross fez amizade com um colega chamado Will Colbert, que sofria bullying constante de Rachel por ser gordo. Ross, tentando lidar com o fato de que ela nunca parecia notar seus sentimentos, confundou um clube Eu Odeio a Rachel junto com Will e um estudante de intercâmbio da Tailândia, que não tinha ideia do que esse clube era. Ross e Will espalharam um boato sobre ela, que todo mundo na escola, exceto a própria Rachel, ouviu falar. O boato em questão é que ela tinha partes reprodutivas masculinas e femininas, e que, como o Will disse, seus pais jogaram uma moeda e decidiram criá-la como uma menina. O boato se espalhou tão rápido que até Chandler ouviu em sua escola só para meninos. No entanto, Rachel logo, depois de pegar Roy se agarrando com uma bibliotecária de 50 anos, ela espalhou esse boato para toda a escola, embora Ross não soubesse que ela tinha visto. Em algum momento, quando ele tinha 12 anos, Ross foi assaltado por uma garota de 14 anos. Ela roubou sua mochila, que dizia Geologia é demais, levando consigo a única cópia de uma história em quadrinhos que Ross escreveu, O Garoto Cientista. Depois do ensino médio,
ele passou algum tempo durante o verão no apartamento de sua avó, o que seria o futuro apartamento de Mônica. Na faculdade, ele conheceu Chandler, e eles se tornaram melhores amigos. Chandler conheceu Monica Rachel em 1987, quando Ross levou para casa para o Dia de Ação de Graças. Em 1988, Ross conheceu e se apaixonou por Carol, e ao longo dos anos, eles se casaram e permaneceram felizes por alguns anos, com Ross se afastando de Rachel ao longo do tempo. Logo depois, Carol se apaixonou por Susan. Foi um choque mentalmente traumático para Ross, que resultou no seu divórcio com ela, mas também gerou níveis intensos de paranoia, insegurança e medo. Rachel Karen Green nasceu de pais ricos, Leonard e Sandra Green, que deram a ela e suas duas irmãs, Jill e Amy, uma educação um tanto mimada, resultando a elas não serem capazes de ser independentes de seus pais financeiramente. Rachel originalmente tinha um nariz grande, mas depois fez uma plástica no nariz. Ela conheceu Monica Geller pela primeira vez quando ambas tinham 6 anos de idade. Elas rapidamente se tornaram melhores amigas, permanecendo exatamente assim desde então. Rachel também logo conheceu o irmão mais velho de Monica, Ross, que desenvolveu uma queda por ela, mas que ele decidiu manter para si mesmo. Embora anos depois Rachel tenha admitido que sabia sobre a queda. Rachel estava envolvida com um cara popular no ensino médio chamado Chip, que chegou atrasado para levá-la ao baile de formatura. Quando parecia que Chip nunca chegaria, Ross, depois de ser encorajado pelos seus pais, Jack e Judy, decidiu convidá-la para sair. Mais tarde, ele perdeu a chance quando Chip chegou antes que ele pudesse convidá-la. Ela logo aprendeu o quão desagradável e infiel era Chip, quando a abandonou no baile para ficar com outra garota chamada Amy Wells, deixando Rachel envergonhada e sozinha sem um par. Rachel era uma valentona e fazia bullying com um aluno acima do peso chamado Will Colbert. No ensino médio, ela era muito popular e uma garota má. Na escola, havia um boato de que Rachel tinha órgãos reprodutivos masculinos e femininos, e que seus pais jogaram uma moeda e decidiram criá-la como uma menina, e que todos em todo o ensino médio, exceto a própria Rachel, ouviram falar. Que até o Chandler ouviu um boato no ensino médio sobre uma líder de torcida hermafrodita de Long Island. Rachel só foi descobrir esse boato anos depois, quando Will admite que foram ele e Ross que espalharam o boato. Durante um dia de ação de graças de 1987, na casa da Mônica, Rachel conta a Mônica que Chip terminou com ela, por Nancy Branston. Ela diz a Mônica que nunca mais sairá com Chip, não importa o que aconteça. Ela diz que terminou com os garotos do ensino médio em geral, e que ela vai começar a namorar homens. Mais tarde, Rachel conta a Mônica que Chip largou Nancy e que ele quer ir para a casa dela à noite. No dia de ação de graças de 1998, é revelado que Rachel mudou de curso novamente, porque não havia estacionamento perto do prédio de psicologia. Rachel fez uma plástica no nariz mais tarde. Na cozinha, Rachel ensina Mônica como ser sexy para que Mônica possa se vingar de Chandler por chamá-la de gorda no ano anterior. Um ano antes do primeiro episódio de Friends, Rachel sai com suas amigas, comemorando o noivado. No entanto, Rachel se mostra muito nervosa sobre ficar com Barry para o resto de sua vida. Ela diz a elas que quer mais uma aventura antes de se casar. Chandler, tendo ouvido isso atrás delas, deixa cair uma bola de sinuca na esperança de Rachel chamar sua atenção. No entanto, Rachel simplesmente o ignora. Mônica reconhece o Rachel e elas se abraçam e conversam um pouco. Quando a conversa chega ao fim, Rachel pergunta para Mônica se elas podem almoçar na próxima vez que ela estiver na cidade, e Mônica concorda. Mais tarde, quando Rachel está dirigindo para a casa de suas amigas, ela tem uma fantasia sexual sobre Chandler, imaginando eles ficando. Nascida em 1969, Mônica Eustace Geller é a irmã mais nova de Ross e filha de Jack e Julie Geller. Mônica, como o resto de sua família, é judia. Ela teve uma infância um pouco difícil em comparação com Ross, pelas brigas que ocorreram entre ela e Ross, algumas em eventos como Copa Geller, o que acontecia todo dia de ação de graças. Ela também teve, e ainda tem, um relacionamento difícil com seus pais, especialmente com sua mãe, que favorece Ross em vez dela, em várias ocasiões, e geralmente se importa mais com ele do que com Mônica. Seu pai tentou consertar isso, dando a ela um poste futuramente. O ensino médio foi uma época difícil para Mônica, que ganhou
ganhou uma grande quantidade de peso. Ela tinha poucos amigos. Sua melhor amiga era Rachel Green. E para o baile, ela até tinha um par, Roy Kublick. Seu primeiro beijo, no entanto, foi por um acidente com seu irmão Ross. Mônica conheceu Chandler Bing na casa dos seus pais no dia de Ação de Graças de 1987. Ela inicialmente teve uma queda por ele, e até se tornou uma chefe porque ele disse que gostava de seu macarrão com queijo, até que ela ouviu ele se referindo a ela como a irmã gorda de Ross. O choque foi tão grande para ela que ela se motivou a perder todo o seu peso extra, até a próxima vez que ele a visse. Ela atingiu essa meta no dia de Ação de Graças de 1988. Durante aquele dia de Ação de Graças, ela tentando seduzi-lo com a ajuda de Rachel, ela acidentalmente deixou cair uma faca e cortou um dos dedos do pé de Chandler durante uma tentativa de deixá-lo nu para envergonhá-lo na frente de todo mundo. Depois, na faculdade, Mônica seguiu uma vida em Nova York como chefe. Ela também morava com Phoebe Buffet, do outro lado do corredor de Chandler. Phoebe mais tarde se mudou porque estava preocupado com sua amizade. Estava com medo que acabasse devido à obsessiva arrumação de Mônica. Mônica tinha uma queda por Joey Tribbiani quando ele se mudou com Chandler. Um tempo depois, ela reencontra Rachel, que fugiu de um casamento. Phoebe Buffet e sua irmã gêmea, Ursula, são o resultado de um relacionamento entre Phoebe Abbott, Frank Buffet e Lily Buffet. Phoebe Abbott não estava pronta para ser mãe, pois não pretendia engravidar. Então Lily e Frank adotaram as gêmeas e criaram juntos. Frank abandonou Lily e as gêmeas logo depois, e depois se casou com uma mulher desconhecida. O padrasto das crianças foi para a prisão, e Lily cometeu suicídio por envenenamento por monóxido de carbono, ao colocar a cabeça no forno. Phoebe estava vivendo sozinha, sem teto, nas ruas de Nova York aos 14 anos. Phoebe nunca frequentou o ensino médio ou faculdade, mas se encontrou atrás de uma lixeira com um pequeno grupo de 3 para aprender francês. Então ela se tornou fluente em falar francês. Ela também fala um pouco de italiano e tem uma curta conversa em italiano com a avó de Joey, Nuna. Suas habilidades linguísticas são tratadas de uma forma inconsistente. Ela entende mal quando um dos assistentes de Mônica se apresenta com um subchefe, e ela não parece entender o ex-namorado italiano de Rachel, Paolo. Phoebe, ocasionalmente, recorria a assaltos para sobreviver, algo que os outros amigos não conheciam muito bem. Em um ponto, quando ela tinha 14 anos, ela assaltou um garoto. Um dos itens roubados foi uma história de quadrinhos, O Garoto Cientista, e anos depois, ela descobre que esse garoto foi Ross. Phoebe menciona que morava em Praga. Ela também afirma que morava com um homem albino que lavava a janela do lado de fora da autoridade portuária, assim como um cara chamado Sidney, que falava com a mão. Ela alega que pegou hepatite quando o cafetão cuspiu em sua boca. Aos 16 anos, ela foi perseguida em um depósito de pneus por um paciente mentalmente fugitivo que, em suas próprias palavras, iria me matar ou algo assim. Em Las Vegas, quando Phoebe pensa que o segurança vai levar para a cadeia, ela grita: "Eu não vou voltar para aquele buraco do inferno", o que dá para entender que ela já foi presa, provavelmente em algum momento de sua vida vivendo nas ruas. Phoebe conta a história que uma vez esfaqueou um policial. Seus amigos perguntam: "O quê?" Ela grita: "Ele esfaqueou primeiro." Phoebe aprendeu um talento para boxe em um acampamento, onde, segundo ela, os caras não estavam sendo cristãos o suficiente. Phoebe conheceu e foi morar com Mônica, o que deu início à amizade deles. Enquanto ainda morava com ela, Phoebe se casou com um dançarino de gelo canadense gay, Duncan, para ajudá-la a obter o green card. Na época, Phoebe estava secretamente apaixonada por ele. Mônica afirma que quando Duncan foi embora, ela viu Phoebe comendo um cheeseburger. Anos depois, Duncan retorna para pedir divórcio de Phoebe porque percebeu que não é realmente gay e que está apaixonada por uma mulher. Em 1993, Phoebe, não conseguindo suportar a obsessividade de limpeza da Mônica, começou a se mudar secretamente. Ela moveu seus móveis, peça por peça, para o apartamento de sua avó. Anos depois, ela conhece sua verdadeira mãe, Phoebe Abbott, e depois conhece seu pai, e também descobre que tem um irmão. Joseph Francis Tribbiani Jr. vem de uma família italiana-americana de 8 filhos, dos quais ele é o único filho homem, de Joey Tribbiani pai e Gloria Tribbiani. Nascido no Queens, Joey tem 7 irmãs: Gina Tribbiani, Tina Tribbiani, Gina Tribbiani, Mary Angela Tribbiani, Mary Teresa Tribbiani, Verônica Tribbiani e Cookie Tribbiani. Sua avó o chama carinhosamente
carinhosamente de meu grande gordo Joey, dizendo à turma que ele pesava 27 quilos quando criança. Joey e os homens de sua família foram acariciados pelo seu alfaiate Frank desde que ele era criança, mas não perceberam dessa forma, nem como as calças foram cortadas, até que Chandler foi ser medido por Frank e o avisou. Quando criança, ele tinha um amigo imaginário chamado Maurice, e era um cowboy espacial. Ele conhece a maioria dos amigos, com exceção de Rachel, como resultado de ser colega de quarto de Chandler. Joey não cedeu à forte pressão sobre se juntar ao negócio de encanamento de seu pai. Por sua própria admissão, ele não se saiu bem no ensino médio e nunca foi para a faculdade. Joey conheceu Rachel um ano depois, no Central Park, quando ela foge do seu casamento planejado com Barry. Joey é um ator estereotipado e terrível, hipersexual, mal educado e constantemente procurando trabalho. Ele também é ordenado como um ministro e ele oficializa casamentos, incluindo de Monica e Chandler, Phoebe e Mike. É revelado que Joey tem um pé tamanho 7, tamanho europeu 38,5, sobre o qual ele é reservado. Ele também tem um pinguim de pelúcia chamado Husky, seu melhor amigo para dormir, que ele gosta muito e que não gosta de compartilhar com os outros. Também é revelado que, como era comum com os meninos católicos, Joey é circuncidado. Joey é retratado como promíscuo e estúpido, mas bem-humorado, um amigo leal, atencioso e protetor com seus amigos. Chandler Muriel Bing é filho único da romancista de ficção erótica Nora Tyler Bing e da estrela burlesca travesti Charles Elenhard Busquets Bing, que apresenta seu show burlesco exclusivamente masculino Viva Las Vegas em Las Vegas. Aos 9 anos, depois de terminar o jantar de ação de graças, seus pais anunciaram o divórcio, deixando-o traumatizado. Posteriormente, ele recorreu ao que chama de um programa cuidadoso regimentado de negação, sarcasmo, molhar a cama e fumar. Ele afirma ter visto cenas sexualmente provocativas desde os seus 7 anos, devido à falta de consciência dos seus pais. Apesar de ser perdoador, ele ainda guarda rancor dos seus pais, por serem distraídos e não fornecerem apoio emocional. Ele tende a ser amargo sempre que fala sobre eles. No ensino médio, ele foi para o internato só para meninos, onde ouviu falar sobre um boato de uma líder de torcida hermafrodita de Long Island. Chandler logo depois foi para a Universidade de Columbia, em Manhattan, onde seu colega de quarto era Ross Geller, de quem ele se tornou o melhor amigo. Por meio de Ross, ele conheceu Monica Geller e Rachel Green, embora Chandler parecesse esquecer de Rachel toda vez que a encontravam. E lá, Monica deixa cair uma faca no pé de Chandler, fazendo ele perder parte do dedo mindinho. Futuramente, Chandler estava tentando conseguir um novo colega de quarto. Ele até conseguiu um colega perfeito para ele, mas que foi instigado a sair pelo Sr. Heckles, um estranho inquilino no prédio. Daí então, Joey se candidatou e ele foi forçado a aceitar Joey, mas logo depois se tornaram melhores amigos. Ah, e vale lembrar que Chandler e Rachel já ficaram no passado, especificamente na faculdade, quando Chandler queria se vingar de Ross por ter ficado com uma garota que Chandler gostava. Camada 2. Para você que assistiu Friends dublado, deve ter notado que houve uma mudança de dublagem. Da primeira até a terceira temporada e a 10ª, estava no elenco Ross como Guilherme Briggs. Parece que alguém enfiou a mão na minha garganta, arrancou meu intestino delgado, puxou pela minha boca e rolou no meu pescoço. Quer biscoito? Phoebe Sylvia Salusti. Peraí, ele come chocolate? É, porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei com o Cal. Rachel, ele da La Storina. Ah, meu Deus, Mônica, graças a Deus! Eu fui no seu prédio, não estava lá, então um cara com um martelo enorme disse que poderia estar aqui. Eu já sei. Chandler, Alexandre Moreno. Aí eu tava lá, né, de novo no colégio, no meio da lanchonete, e eu percebi que eu tava totalmente pelado. Joey, Francisco Quitiliano. Pera aí, vocês vão sair juntos, deve ter alguma coisa errada com ele. Mônica, Sheila Doffman. Não tem nada pra contar, é só um cara com quem eu trabalho. Da quarta até a nona, Ross, Felipe Grinan. Então você disse sim pra ele e você tinha tido o nosso bebê. Rachel, Cássia Bissiglia. É isso mesmo, e tradicionalmente o pai deveria dar um presente à mãe, mas tudo bem, eu tô pronta pra deixar isso pra lá. Joey, Wagner Fagundes. Oi, pessoal, eu já tô indo, eu só queria dar tchau. Chandler, André Sauer. Tudo bem, o Ross e a Rachel vão chegar logo e eu tenho que ir pro escritório. Mônica, Fernanda Bulara. Phoebe, mas eu podia pegar um desses pezinhos e rechear um pão sírio. Phoebe, Letícia Quinto. Não tinha acabado o que estava escrito, é uma menina. Mas eu posso arrumar isso, olha.
No primeiro episódio em que Carol aparece na primeira temporada, ela foi interpretada por Anita Baroni. E se você é fã de Friends, deve se lembrar da Carol interpretada por Jane Seibat. Isso acontece porque Anita Baroni queria buscar papéis em outras produções. E achava que Carol, sendo uma personagem recorrente não fixa, não daria a ela o destaque que buscava. Sendo assim, os produtores recorreram a Jane Seibat, que já tinha feito testes para interpretar Rachel Green. Nas primeiras temporadas, o apartamento da Mônica era o número 5, enquanto o do Chandler e Joey era o 4, mas de repente, esses números mudam para 20 e 19. E a série nunca explica o porquê disso. O motivo por trás disso é que os produtores perceberam que os números tão baixos, como 4 e 5, não faziam sentido. Era um prédio grande em Nova York, em um edifício típico da cidade. Esses números não seriam apartamentos no terreno. E o visual do cenário sugeria algo mais alto, então decidiram aumentar os números para parecer mais realista, mesmo sem dar uma justificativa para a história. Na terceira, quarta, quinta temporada, Ross diz que tem 29 anos. Isso soa estranho, porque o tempo na série passa normalmente, com cada temporada representando cerca de um ano. E ele tem 29 na terceira temporada, ele deveria ter 30 na quarta e 31 na quinta. Mas, por algum motivo, Ross parece ficar nos 29 anos por 3 temporadas inteiras. É um daqueles detalhes que os roteiristas deixaram passar. O aniversário da Rachel também é um mistério. Em um episódio, ela menciona que nasceu em maio, o que faria ela ser de um signo de touro ou gêmeos. Mas em outro momento, ela diz que é aquariana, o que coloca o aniversário dela entre janeiro e fevereiro. Essas datas simplesmente não combinam. Parece que os roteiristas não estavam muito preocupados em manter a consistência dos aniversários. Todos os 6 amigos, Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, moraram no apartamento da Monica em algum momento da série. Ross morou com sua avó no apartamento antes da Monica. Rachel morou com Monica no início da série. Phoebe morava com Monica antes no primeiro episódio e voltou a morar quando seu apartamento pegou fogo. Chandler e Joey moraram quando venceram uma aposta de Monica e Rachel. E Chandler morou com Monica muito depois, quando começaram a namorar e depois se casaram. A música de abertura quase não foi a abertura que a gente conhece. Antes dela, os produtores consideraram usar Shiny Happy People. A ideia era criar uma vibe animada e descontraída, mas no final, optaram por criar uma música original que capturasse melhor a essência do grupo. Ross pode ter adorado Marcel, seu macaquinho de estimação, mas o ator David Schwimmer nem um pouco. Ele já contou em entrevistas que trabalhar com o animal era um pesadelo. O macaco era insuportável, fazia bagunça no set e muitas vezes estragava as cenas, obrigando o elenco a repetir tudo. David não escondeu sua frustração. Quando os criadores David Crane e Martha Kaufman começaram a planejar Friends, a ideia original era bem diferente. Nos primeiros rascunhos, Monica e Joey seriam o casal central da série, enquanto Chandler e Phoebe ficariam como os personagens de apoio, ajudando o grupo principal. Mas conforme os roteiros foram tomando forma e os atores testaram sua química, tudo mudou. Joey se destacou como solteirão engraçado e a conexão entre Monica e Chandler surgiu naturalmente nas gravações. Outro detalhe nos bastidores: no começo, os criadores pensaram em fazer do Chandler um personagem gay. A ideia era explorar um humor diferente, mas acabaram mudando de rumo. Em vez disso, transformaram ele naquele personagem sarcástico que a gente conhece. Falando em Chandler, Jon Favreau, o rap do MCU, fez testes para o papel de Chandler, mas não conseguiu. Mas acabou aparecendo como Pete, o namorado milionário da Monica, que vira um lutador de MMA. Em uma participação do programa de Jay Leno, Courtney Cox revela uma história que ela e Matthew Perry fizeram uma aposta sobre uma fala de um filme. Courtney achava que era do Clube dos 5, enquanto Matthew insistia que era de Mulher Nota 1000. No final, Courtney estava certa e venceu a aposta. Como castigo, Matthew teve que ser seu assistente por 5 meses, fazendo coisas como pegar lenços para ela. E no programa, ela até tocou um sino, e ele apareceu com os lenços para provar a derrota. What's the fastest land animal? The cheetah. Você já reparou no quadro de giz na porta da cozinha do apartamento de Chandler? Em quase todos os episódios, o quadro traz uma frase ou desenho diferente.
como Limpe Suas Mãos Sujas ou Joey Comeu Tudo. Quem escrevia era a equipe da série, que usava o quadro para adicionar humor e vida ao cenário. A vida real também mexeu com Friends. Na 4ª temporada, Lisa Kudrow estava grávida e os roteiristas decidiram incluir isso na trama. A Phoebe aceita ser barriga de aluguel para o seu irmão e tem trigêmeos. Na última temporada, Courtney Cox também estava esperando uma filha. E como a Mônica não podia ficar grávida na série, ela e Chandler adotam gêmeos. Resolveram não incluir na trama que nem a Phoebe, mas a produção usou roupas largas e ângulos inteligentes para esconder a barriga de Mônica. Ellen Baxendale, a Emily, também ficou grávida entre a 4ª e 5ª temporada. Por isso, ela saiu da série mais cedo, aparecendo em apenas 14 episódios, com as suas últimas cenas gravadas de forma para disfarçar sua gravidez. O ator Hank Azaria, famoso por dublar várias vozes dos Simpsons, fez testes para ser o Joey. Ele insistiu 2 vezes, porque achava que era o papel perfeito para ele. No fim, Matt LeBlanc ficou com o personagem, mas Hank ainda entrou na série como David, o cientista apaixonado por Phoebe. Ele aparece em alguns episódios, vai para Minsk e fica voltando. Mais uma dos bastidores, segundo o pai de Matt LeBlanc, o ator teria vivido um romance com Jennifer Aniston nos bastidores da série. E ficou por isso mesmo. Antes dos criadores pensarem em vários títulos diferentes, um deles era Insônia Café, porque a ideia original era sobre um grupo de amigos que se encontravam num café, que nunca dormia. Outro que quase pegou foi Six of One, ou 6D1, por causa dos 6 amigos principais. Também teve Across the Hall, já que Chandler e Joey moravam na frente do apartamento das meninas, e Friends Like Us, mas mudaram para ficar mais curto e direto. No fim, escolheram Friends, porque era simples e mostrava direitinho como a série era. Bruce Willis era amigo de longa data de Matthew Perry. Os atores haviam trabalhado juntos num filme, Meu Vizinho Mafioso. Matthew Perry estava otimista quanto ao sucesso do filme nas bilheterias, enquanto Bruce Willis duvidava disso. Sendo assim, eles decidiram fazer uma aposta. A aposta seria: caso o filme fizesse sucesso, Bruce Willis teria que participar de Friends, e sem cobrar nada. Matthew Perry ganhou, e Willis teve que interpretar Paul Stevens, pai de Elizabeth, namorada e aluno de Ross, na 6ª temporada da série. Depois de 10 anos de sucesso, ofereceram uma 11ª temporada ao elenco, mas eles disseram não. Provavelmente estavam exaustos após uma década de série, e eles queriam encerrar no auge. Foi uma decisão difícil, mas que preservou o legado de Friends, como uma das maiores sitcoms de todos os tempos. E aí, como você acha que seria uma 11ª temporada? Ainda mais com aquele final triste que a gente teve, com todos os personagens morando um longe do outro. Por fim, as primeiras falas de Friends são da Mônica, na estreia, quando ela fala sobre um encontro ruim. Não tem nada pra contar, é só um cara com quem eu trabalho. Já as últimas são de Chandler, fechando a série com uma piada, perguntando onde iriam tomar café pela última vez. Vamos tomar um cafezinho? Claro. Tá. Onde? A série começa com Mônica abrindo as portas e termina com Chandler fechando esse ciclo com uma piada. Camada 3. Como eles estão hoje em dia? James Michael Tyler, o Gunther. James Michael Tyler, o eterno Gunther, o gerente do Central Park, apaixonado por Rachel, deixou sua marca inegável em Friends, com suas 145 aparições. Após a série acabar, ele continuou atuando em papéis menores, como Scrubs em episódios, mas nunca alcançou o mesmo destaque. Em 2018, ele foi diagnosticado com câncer de próstata no estágio avançado, uma batalha que ele enfrentou com coragem até o seu falecimento, em outubro de 2021. Aos 59 anos, antes de partir, James participou do especial de Friends, a reunião, aparecendo via Zoom devido à sua condição de saúde. Hoje ele é lembrado com carinho pelos fãs e colegas, que se destacou pela sua gentileza e humor. Meg Weller, Janice. Meg Weller trouxe a vida inesquecível para Janice, com sua risada marcante e bordão "Oh my God" ou "Oh meu Deus". Após Friends, onde apareceu em 19 episódios, ela continuou uma carreira sólida, especialmente em dublagens. Meg é conhecida a dar a voz à vilã Trinity em Archer e por participações em Californication e Shameless. Aos 63 anos, ela mantém uma vida ativa em Los Angeles, com o marido, o escultor Daniel Borden Weller, com quem tem 2 filhas. Além disso, Meg é cantora e lidera workshops de canto, mostrando seu lado artístico. Em entrevistas recentes,
ela fala como Janice ainda é reconhecida mundialmente, algo que a surpreende até hoje. Tom Selleck, ou Richard. Tom Selleck interpretou o charmoso Dr. Richard, o oftalmologista mais velho que namorou Mônica, em 10 episódios. Aos 80 anos, Tom continua sendo um ícone de Hollywood. Após Friends, ele consolidou sua carreira na série policial Blue Bloods, onde interpreta o comissário Frank Regan desde 2010. A série está agora na sua 14ª temporada. Casado com Julie Mack desde 1987, com quem tem uma filha, Tom vive uma vida tranquila em sua fazenda na Califórnia, quando não está filmando. Ele também apareceu em filmes como Kingsley Down Under e mantém seu status de galã clássico, com o bigode que é a sua marca registrada. Elliot Gould, ou Jack Geller. Elliot Gould deu a vida a Jack Geller, o pai afetuoso e atrapalhado de Ross e Monica, em 20 episódios. Aos 86 anos, Elliot tem uma carreira lendária que vai muito além de Friends. Recentemente, ele apareceu em Ray Donovan e na série The Lincoln Lawyer, provando que ainda está ativo no ramo. Pai de 3 filhos, incluindo o ator Jason Gould. Elliot vive em Los Angeles e continua sendo uma figura respeitada no cinema e na TV. Sua participação no especial da reunião de Friends em 2021 mostrou que ele ainda carrega um carinho especial pelo elenco, com quem ele ainda mantém contato. Fora das telas, ele é um amante de esportes e já foi visto torcendo pelo Los Angeles Lakers. Jane Seibat, a Carol. Jane interpretou Carol, a ex-esposa de Ross, em 15 episódios. Ao longo de 62 anos, Jane mantém uma vida discreta, mas continua envolvida com atuação e causas sociais. Após Friends, ela apareceu em séries como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, e produziu projetos independentes. Mãe de 3 filhos, Jane é defensora dos direitos LGBT, inspirada por seu papel pioneiro em Friends, que trouxe visibilidade a um casal lésbico na TV nos anos 90. Hoje ela vive na Carolina do Norte, onde também se dedica à escrita e à direção de papéis teatrais, mantendo um perfil afastado dos holofotes. Hank Azaria, o David. Hank Azaria trouxe o cientista David, o grande amor de Phoebe, em 6 episódios. Aos 60 anos, Hank é mais conhecido por seu trabalho em Os Simpsons, onde ele dá voz a dezenas de personagens, como Moe e Chef Reagan, desde 1989, um papel que lhe rendeu vários prêmios Emmy. Após Friends, ele estrelou séries como Brook Mirror e filmes como O Pássaro Pintado, casado com Kathy Risgon desde 2007, com quem tem um filho, em que vive em Nova York e continua sendo uma força no mundo da dublagem e da comédia. Ele já mencionou em entrevista que adoraria ver David e Phoebe juntos novamente, mostrando seu apego pelo papel. Larry Hankin, ou Sr. Heckles. Larry Hankin foi o excêntrico Sr. Heckles, o vizinho rabugento de Monica e Rachel, em 5 episódios. Aos 84 anos, Larry tem uma carreira extensa, com papéis em Breaking Bad e El Camino. Após Friends, ele continuou atuando em pequenos papéis e escrevendo, com destaque para o seu livro de memórias, The Lone Bean. Solteiro e sem filhos, Larry vive uma vida reservada em Los Angeles, mas segue aparecendo em convenções de fãs, onde compartilha histórias hilárias sobre o tempo em Friends. Com aparência grisalha e humor peculiar, ainda lembra o Sr. Heckles que encantou o público. Christina Pickles, a Judy Geller. Christina Pickles interpretou Judy Geller, a mãe crítica e adorável de Ross e Monica, em 19 episódios. Aos 90 anos, Christina é uma veterana do teatro da TV. Após Friends, ela apareceu em How I Met Your Mother e no curta Bricker Hippie, pelo qual motivo ganhou um Emmy em 2018. Viúva desde 2005, quando perdeu seu marido Victor Loeb, ela tem 2 filhos e vive em Los Angeles, onde mantém uma vida ativa, participando de eventos da indústria. Sua participação no especial da reunião de Friends mostrou que ela ainda tem energia e o amor pela série. Paul Rudd interpretou Mike Hannigan, marido de Phoebe, nas últimas temporadas. Só apareceu em 17 episódios, mas já foi suficiente para ser considerado o 7º Friend. Aos 55 anos, Paul é um dos atores mais bem-sucedidos da lista, graças ao seu papel como Homem-Formiga no UCM, que começou em 2015 e continua forte como filmes como Os Vingadores, Ultimato e a trilogia Homem-Formiga. Fora da Marvel, ele estrelou séries como Living You Salt, da Netflix, casado com Julie Regan desde 2003, com quem tem 2 filhos, ou vive entre Nova York e Los Angeles. Conhecido pela sua aparência eternamente jovem, ele mantém uma conexão com Friends, frequentemente elogiando o elenco em entrevistas. David Schwimmer, ou Ross Geller. David Schwimmer, o paleontólogo Ross, tem 58 anos e uma carreira que tem paixão por projetos mais sérios.
Após Friends, ele dirigiu episódios de Joey e filmes como Run Fat Boy Run. Ele ganhou destaque em The People v O.J. Simpson como Robert Kardashian, recebendo uma indicação ao Emmy. Ele apareceu na série Goosebumps da Disney, divorciado da Zoe Bachman desde 2007, com quem tem uma filha. David vive em Nova York e continua envolvido com teatro. Reservado, ele evita redes sociais, mas mantém contato com seus colegas de Friends. Matt LeBlanc, o Joey Tribbiani. Matt LeBlanc, o carismático Joey, está com 57 anos. E ele vive em uma semi-aposentadoria. Após Friends, ele estrelou o spin-off Joey, que durou 2 temporadas, e depois brilhou em episódios, ganhando um Globo de Ouro. De 2016 a 2020, ele estreou O Chefe da Casa, pai de Marina Pearl LeBlanc, de seu casamento com Melissa McKnight, de 2003 a 2006. Matt vive em Los Angeles e tem aparecido pouco desde o fim do Chefe da Casa. Ele já disse que prefere aproveitar a vida com royalties de Friends, que ainda rendem milhões anualmente. Solteiro desde o fim do seu namoro com Aurora Mulligan, em 2022, Matt mantém uma vida mais discreta. Lisa Kudrow, a Phoebe Buffet. Lisa Kudrow, a excêntrica Phoebe, tem 61 anos e uma carreira diversificada. Após Friends, ela criou e estreou The Comeback, que ganhou status de culto e apareceu em terapia virtual. Recentemente, ela dublou Rose Brooking e atuou em Bandidos do Tempo, cancelada após uma temporada. Casada com Michael Stern desde 1995, com quem tem um filho, Julian. Lisa vive em Los Angeles. Ela começou a revisitar Friends após a morte de Matthew Perry, como uma forma de homenagem. Ativa em entrevistas, ela reflete sobre o impacto da série, sendo bem ativa nas entrevistas. Courtney Cox, Monica Geller. Courtney, a organizada Mônica, tem 60 anos e continua tendo uma presença constante na mídia. Após Friends, ela estreou Cold Stone por 6 temporadas e apareceu na franquia Pânico, com um 6º filme lançado em 2023. Recentemente, ela lançou a série Shine Valley, que terminou em 2023. Foi casada com David Arquette de 1999 a 2013. Courtney está noiva de Johnny McDay desde 2014, vivendo em Los Angeles. Ela é ativa no Instagram, onde posta vídeos nostálgicos sobre Friends, e mantém uma relação próxima com Jennifer Aniston, sua melhor amiga e madrinha da sua filha. Jennifer Aniston, Rachel Green, tem 56 anos e, sem dúvida, a mais famosa do elenco. Após Friends, ela construiu uma carreira sólida no cinema, com filmes do tipo Quero Matar Meu Chefe, e voltou à TV com The Morning Show, pelo qual recebeu indicações ao Emmy. Solteira desde o divórcio de Justin Theroux em 2018, Jennifer vive em Los Angeles, com seus cães, e é uma das celebridades mais seguidas no Instagram. Sua amizade com Courtney, Elisa, segue forte. Ela frequentemente homenageia Matthew Perry, mostrando o impacto dele em sua vida. Matthew Perry, Chandler Bing. Por fim, Matthew Perry, o sarcástico Chandler, nos deixou em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Após Friends, ele estreou séries como Estúdio 60 e The Old Scoop, um estranho casal, mas enfrentou lutas públicas contra o vício. Seu último papel marcante foi em The Kennedys After Camelot, em 2017. Solteiro e sem filhos, Matthew viveu seus últimos anos em Los Angeles, onde foi encontrado sem vida em sua banheira, vítima de overdose e ketamina, segundo investigações concluídas em 2024. Seu livro de memórias, Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível, revelou detalhes emocionantes sobre sua vida e o apoio dos seus colegas de Friends. Hoje, seu legado como Chandler permanece vivo. Ele é lembrado com amor por seus fãs e amigos. Camada 4. Jogo, spin-off, crossovers e participações especiais. Lisa Kudrow, a Phoebe, já tinha feito a Úrsula em outra série, que é a irmã gêmea dela, numa série chamada Louco por Você. Aí a Ellen Hunt, que fazia a Jamie na série, apareceu em Friends, num episódio onde eles confundem a Phoebe com a Úrsula. Meio que fizeram um pequeno crossover com essas duas séries. Friends também tem uma espécie de crossover com a série Game Shaker da Nick. Pois é, bem aleatório. Os protagonistas da série visitam a mesma cafeteria que os Friends visitavam, e lá eles encontram Gunther, que claramente não é vivido pelo mesmo ator. E o episódio é cheio de referências, como o Hudson tocando violão, referenciando Phoebe, ou uma menina que tem uma voz bem anasalada, referenciando a Janice. Ai, você é amigo daquele gatinho bem ali? Tá falando do Trip? Trip? Ai, meu Deus! O que pode até ser a filha da Janice, se você parar pra pensar. E quando eles pedem a senha para o Gunther, a senha é: eu não gosto do Ross. Aí, qual é a senha do Wi-Fi daqui?
Eu não gosto do Ross. E com a personagem Kenzie, fazendo referência à história da Rachel, quando ela chega na cafeteria e arruma um emprego, ficando até com um cabelo parecido com ela. Pois é um crossover barra referência bem aleatória. Mas tá aí. E no começo, quando eles vão sentar no sofá, eles perguntam se podem, e o Gunter diz que estava aguardando para uns clientes bem assíduos que frequentavam o lugar, mas eles não vão lá há 12 anos, e que eles poderiam sentar. Pois não? Eu queria saber se nós podemos sentar naquela parte ali. Bom, eu estava aguardando para uns clientes bastante assíduos, mas eles não vêm aqui há 12 anos, então... Claro. Será mesmo que eles não vão há 12 anos lá? Será que esse episódio é canônico? Então Game Shaker, Hell in Danger, iCarly, Sam Cat, Brilhante Vitória, The Thundermans, essas séries da Nick se passam no mesmo universo de Friends? Pois é, bem aleatório, mas é oficial. E se quiser achar que é canônico, sim, existem heróis no universo de Friends, já que Game Shaker faz crossover com Hell in Danger, que faz crossover com The Thunderman. E é um mundo de super-heróis. É bem aleatório. Participações especiais. Na temporada 1, tivemos George Clooney, Noah Hawley, Erin Hunt, John Lovitz e Jennifer Grey. Na temporada 2, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Brooke Shields, Chris Isaac e Dan Castellaneta. Na temporada 3, participou Robin Williams, Bill Kristol, Ben Stiller e Jon Favreau. Na temporada 4, Charlton Heston, Rebecca Romijn e Terry Garr. Na temporada 5, apenas Michael Rapaport. Na temporada 6, Reese Witherspoon, Bruce Willis e Ralph Lauren. Na temporada 7, Susan Sarandon, Winona Ryder, Christine Davis e Gary Oldman. Na temporada 8, Brad Pitt, Sam Penn e Alec Baldwin. Na temporada 9, Christina Applegate, Jeff Goldblum, Fred Prinze Jr. e John Lovitz, que na verdade já tinha feito antes. Ele sai em um encontro com a Rachel, e a Phoebe menciona que ele trabalha no ramo de comida e que tá com problema com drogas. E anteriormente, quando ele apareceu, ele vai na casa da Mônica provar a comida dela, ele é do ramo da comida, e nesse episódio também ele está com problema com drogas. Na temporada 10, Dan DeVito, Ellen Pompeo, Anna Faris e Dakota Fanning, spin-off Joey. Após o sucesso de Friends, surgiu Joey, uma série derivada focada no Joey. No Brasil, a série foi exibida com o título Vida de Artista, e a série é sobre a jornada de Joey, como um ator em busca de sucesso em Hollywood. Joey estreou em 9 de setembro de 2004 na NBC, logo depois do final de Friends. A história começa com Joey Tribbiani deixando Nova York para tentar a sorte como ator em Los Angeles. Diferente de Friends, onde ele era parte de um grupo, aqui Joey está sozinho, tentando reconstruir sua carreira e sua vida em um novo cenário. Na primeira temporada, Joey se muda para a casa da sua irmã Dina, uma cabeleireira que já havia aparecido em Friends, e conhece seu sobrinho Michael, um jovem gênio que estuda na Caltech. Ele também fez amizade com seus vizinhos e colegas, como Alex e a sindicata do prédio, e Zack, um aspirante a ator. A série mantém um tom leve de Friends, mas agora sobre a vida de Joey, incluindo audições desastrosas e papéis em filmes B, e um retorno temporário do seu personagem, Dr. Drake Ramory, em Dias de Nossas Vidas. Na segunda temporada, os produtores tentaram ajustar a fórmula. O relacionamento de Joey com Alex ganha mais destaque, evoluindo para um romance, e novos personagens como Zack entram para reforçar o elenco. Mesmo assim, a série continuou lutando para encontrar sua identidade própria. Nenhum dos outros 5 protagonistas de Friends apareceu nessa série. Joey foi criado por Scott Silvery e Shaina Goldenberg, ambos roteiristas de Friends, com produção da Brett Kaufman Crane Productions e da Warner Bros. Television, as mesmas empresas por trás da série original. A ideia era aproveitar a popularidade do Joey. A NBC deu sinal verde para o projeto logo após o fim de Friends, apostando alto em um horário nobre das quintas-feiras. A primeira temporada teve 24 episódios, mas a segunda foi encomendada com 22, embora apenas 14 tenha sido exibido antes do cancelamento. A estreia de Joey foi até um sucesso, atraindo milhões de espectadores nos Estados Unidos. No entanto, a audiência caiu rapidamente. Os críticos apontaram que a série não conseguia replicar a química do elenco original, e que Joey sozinho não sustentava uma série própria. No Rotten Tomatoes, a aprovação de Joey está em 60%, com elogios ao desempenho de Matt LeBlanc, mas há críticas à falta de inovação no roteiro. No Brasil, Vida de Artista foi exibida pelo SBT e pela Warner Channel, mas também não gerou o mesmo fervor de Friends.
A segunda temporada despencou ainda mais, com a audiência despencando para menos de 7 milhões nos Estados Unidos, levando a NBC a tirar a série do ar em março de 2006, antes mesmo de exibir todos os episódios produzidos. Joey foi oficialmente cancelado em maio de 2006, após 2 temporadas e 46 episódios no total. 38 exibidos na TV americana. Os 8 episódios finais da segunda temporada só foram ao ar em outros países ou lançados em DVD anos depois. O último episódio exibido deixa várias tramas em aberto, como o futuro romance entre Joey e Alex e sua carreira em Hollywood. Matt LeBlanc, em entrevistas, disse que aceitou fazer o spin-off por lealdade aos produtores de Friends, mas admitiu que o projeto não tinha o mesmo coração que a série original tinha. Hoje em dia, é bem difícil encontrar a série para assistir, especialmente aqui no Brasil, e se você gosta de assistir dublado, é impossível achar os episódios dublados. Até tem alguns trechos no YouTube, mas acabou virando Lost Media. Coitado do Roger. Coitado do parceiro dele. Aquela mão cheia de dedos. Não cria caso por causa disso, tá? E vocês sabiam que Friends tinha um jogo de PS2? Sim, você olha pra essa capa e não faz o menor sentido, mas deixa que eu já explico. Ele foi lançado em 15 de novembro de 2005, nos Estados Unidos, desenvolvido pela Artec Studios e publicado pela Warner Bros. É um jogo de perguntas e respostas. O objetivo do jogo é testar os conhecimentos dos jogadores sobre a série, cobrindo todas as 10 temporadas. Ele conta com mais de 3.000 perguntas e divididas em várias categorias. Inclui mais de 60 clipes de episódios, falas em áudio, bordões clássicos como "Oh meu Deus" da Janice e até risadas da plateia ao vivo. As perguntas são narradas por personagens recorrentes da série: Janice, Gunter e Jack Geller e Judy Geller. No jogo, você pode jogar sozinho ou até com 4 amigos, competindo para ver quem sabe mais sobre os 6 amigos. A mecânica é simples: responder as perguntas de múltipla escolha e a cada acerto, uma janela no prédio do cenário acende. O primeiro a iluminar todas as janelas vence. Há diferentes modos de jogo, com partidas rápidas ou desafios mais longos, e até clipes bônus para manter a diversão. Friends PS2 foi lançado junto como uma estratégia da Warner para promover o DVD da coleção completa da série. Por isso, ele é bem focado nos fãs bem hardcore, com perguntas que vão desde detalhes óbvios até coisas bem específicas que só quem viu a série várias vezes notaria. Camada 5. Teorias. Aqui vai algumas teorias de Friends que, na minha opinião, são bem ruins, mas que são bem populares lá nos Estados Unidos. Então, resolvi falar algumas. Teoria 1. Tudo foi um sonho de Phoebe. A série inteira é um sonho ou a imaginação de Phoebe Buffay, enquanto ela vive como sem teto em Nova York, olhando pela janela do Central Park por causa do seu passado difícil, a mãe que se matou, o pai que abandonou e a vida nas ruas. Ela inventa essa realidade para fugir da tristeza. No sonho, Ross é o esperto que ela queria ser. Mônica é a organizada que traz estabilidade. Chandler é o engraçado com inseguranças como ela. Joey é o sonhador que ela gostaria de ser. E Rachel é a garota rica que ela poderia invejar. Teoria 2. Ross perdeu a custódia de Ben por negligência. Vocês já notaram que o Ben não aparece tanto nas últimas temporadas? Isso seria porque Carol e Susan conseguiram a custódia total, achando que ele não é um bom pai. Ben aparece bastante no começo da série, mas some depois da 8ª temporada. A ideia é que Ross, com seus surtos, a paixão louca por Rachel e escolhas estranhas, como rejeitar uma babá por ser sensível, fez Carol e Susan decidirem tirar Ben dele para protegê-lo. Bom, até faz um pouco de sentido, mas ao mesmo tempo não. Ross e Carol sempre tiveram uma relação muito boa, e Ross sempre cuidou muito bem de Ben. É claro que Ben não apareceu mais por alguma decisão da produção, mas os fãs sempre tentam achar algo a mais nisso. Chandler está morto e Joey sonha com ele. Chandler morreu antes do spin-off Joey, e a série Joey é Joey imaginando uma vida nova em Los Angeles para lidar com a perda do melhor amigo. Nessa teoria triste, Chandler poderia ter morrido por um acidente ou algo assim, e Joey fantasia um mundo onde ele ainda sente Chandler por perto, mesmo sem os outros amigos aparecerem. E já vou falando que a maioria das teorias é essa clássica teoria do sonho ou do coma. E se você não conhece, eu fiz até um iceberg falando sobre essa teoria do coma, que ela se aplica a qualquer coisa mesmo. Mônica tem transtorno de obsessividade compulsiva. Essa é um pouco mais legal. Mônica tem um problema chamado TOC, coisa que eu também tenho, que faz ela ser obcecada por limpeza e organização. Ela é conhecida por limpar tudo o tempo todo.
ter regras malucas como 11 tipos de toalha e ficar louca quando algo tá fora do lugar. A teoria diz que isso não é um jeito dela, mas sim uma condição de verdade, talvez por querer ser perfeita desde pequena, quando era comparada ao Ross. O apartamento da Mônica é uma metáfora para o grupo. O apartamento da Mônica representa a amizade dos 6 amigos, um lugar seguro que mantém eles juntos enquanto são jovens. Tudo acontece lá. Encontros, brigas, festas, e quando Mônica e Chandler se mudam no final, levando as chaves, isso mostra que a juventude deles acabou e eles cresceram. Gunther era o verdadeiro vilão. Gunther, o gerente do Central Park, controlava as coisas da série por trás das câmeras, por causa de ciúme que sentia pela Rachel. Ele ama ela desde o começo, mas nunca é correspondido. Então a teoria diz que ele tentava atrapalhar os namoros dela e mexer com o grupo, escondendo isso atrás de um jeito quieto dele no café. Bom, e se você parar a pensar, ele realmente atrapalhava. Ele que dedurou o Ross quando traiu a Rachel. Friends, Seinfeld e Loucos por Você acontecem no mesmo mundo. A teoria diz que essas séries se passam na mesma Nova York inventada. Em Louco por Você, Lisa Kudrow é a Úrsula, a irmã gêmea de Phoebe. E como eu disse anteriormente, Ellen Hunt aparece como Jamie, confundindo Phoebe com a Úrsula. Já Michael Richards, o Kramer de Seinfeld, surge em Louco por Você, como Kramer. E Paul fala do Jerry, ligando tudo, mesmo com alguns furos, como Courtney Cox em Seinfeld ou George vendo Loucos por Você na TV. A ideia é que os personagens vivem na mesma cidade, mas tem esses furos, tipo as séries da Nick, que são ligadas umas com as outras, mas algumas delas são programas de TV, mas ao mesmo tempo o personagem de outras séries aparece em outras séries. É uma confusão. Mônica e Ross são meio irmãos. Essa me chamou a atenção. Mônica e Ross não têm o mesmo pai. Judy, a mãe deles, teria tido um caso com outro homem, e Mônica seria filha desse cara, e não de Jack Geller. Por isso Judy é tão dura com Mônica, sentindo culpa pelo segredo, enquanto Ross, o filho de verdade de Jack, é o favorito dela, mesmo sendo meio bobo às vezes. Ou então pode ser o contrário. O Jack pode ter traído a Judy e engravidado outra mulher, e rolou algum acordo que eles decidiram criar a Mônica. E talvez explicaria porque a Judy é tão dura com a Mônica. Ou é simplesmente coisa de mãe, já que Judy também reclamava que a mãe dela também fazia isso com ela. O cara do telefone, já está morto. O homem que Phoebe liga no telefone e diz que vai se matar porque ninguém nota ele, e ninguém no escritório dele reage quando ele grita isso. A teoria diz que Earl é um fantasma, e Phoebe, que já falou com os mortos antes, é a única que pode conversar com ele. E em que mundo as pessoas não reagem quando alguém diz que vai se matar? E isso seria a explicação.